Êxodo, capítulo de número 3. Vamos continuar sobre Moisés. O texto diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Como é que chamava o sogro dele? Ele era sacerdote de Midian. Ele era sacerdote de onde? Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, porém ela não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias do teu pé, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E Deus disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exactores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra lida, que por si só já contém tanta coisa para a nossa vida. Mas eu te peço graça para comunicá-la a esse povo que aqui está nessa manhã, aquele que assistirá essa mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube, que o Senhor possa abençoá-lo de uma forma poderosa. Amém, 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 amém. Irmãos, já há algum tempo, o Senhor tem falado tão profundamente no meu coração sobre o chamado, a vida, a renúncia, o ministério de Moisés. E já vai para 4 domingos ou 5, eu não me recordo mais, que eu venho falando desse texto. Creio eu que hoje é o último dia, mas domingo passado eu também pensei que era. Então eu não sei quando eu vou parar de falar sobre isso. Mas o fato é que todos nós conhecemos a história, que o povo hebreu estava escravizado, estava sofrendo muito, e que Deus envia Moisés para libertar esse povo. Mas nesse processo de chamar Moisés, Moisés era filho da filha de Faraó, ou seja, ele estava morando no palácio de Faraó, e agora ele toma uma decisão de renunciar tudo que tinha, abrir mão de tudo, e cumprir a sua missão de vida, cumprir o seu propósito, o propósito pelo qual ele nasceu, e Deus o livrou dentro daquele cesto que navegava sobre as águas do Nilo, e você conhece muito bem essa história. Deus livrou ele. Agora chegou o momento, ele tinha que tomar uma decisão. Por um acidente ele mata um egípcio, e a situação fica um pouco complicada para ele, e ele agora diz: vou assumir quem eu sou. Não dá para viver mais assim. Sabe, gente, tem um momento na nossa vida que não dá para a gente ficar tentando bancar um personagem. Tem um momento na nossa vida que não dá para a gente ficar tentando ser quem de fato a gente não é. Tem um momento que a gente tem que chegar e falar: olha, eu sou isso aqui mesmo.
E Moisés assumiu sua identidade. E ao assumir a sua identidade, ele foge para o deserto. Moisés tinha 40 anos de idade. Moisés então vai para o deserto, e no deserto, na terra de Midian, ele conhece ali uma mulher, e ele conhece essa mulher, e ao conhecer essa mulher, que se chamava Zípora, então agora ele casa com ela. Ela era filha de Jetro, sacerdote de Midian. Moisés então foi trabalhar ali com o sogro, cuidando do rebanho, e como ele sempre fazia, mas teve um dia em que ele resolveu ir um pouco mais além, um pouco mais adiante, talvez por causa da falta de pasto, e ele vai. E quando ele está ali cuidando do rebanho, ele tem uma visão, ele viu uma coisa que ele estava cansado de ver. Ele viu uma sarça, um arbusto pegando fogo. Isso não era novidade. Isso acontecia sempre. Como nós vemos nos últimos dias pela televisão, grandes incêndios, como aconteceu na Ilha de Madeira em Portugal, como aconteceu agora na Grécia, e como nesses últimos dias aconteceu nos Estados Unidos, aquela onda de calor, ela provoca ali o incêndio, por causa que a lenha tem combustão. Então vem o fogo e a floresta incendeia, tudo pega fogo. Então Moisés estava cansado de ver aquelas sarças, aqueles arbustos se queimar. Mas algo chamou a atenção de Moisés. É que ela pegava fogo, porém o fogo não a consumia, porque quando o fogo pega numa madeira, ela se transforma em carvão, depois se transforma em cinzas, mas aquela não, ela permanecia, o fogo estava ali, ela permanecia queimando. E foi justamente nesse momento então, que Moisés se aproxima dela. É uma excelente visão, eu preciso ver isso mais de perto, eu tenho que entender, eu não estou entendendo, afinal de contas, tem 40 anos que eu estou aqui, Moisés já estava fazendo 80 anos, irmãos. Ele falou, eu estou com 80 anos, eu já estou caducando, eu tenho que chegar lá para ver esse negócio. Porque quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos de idade. E agora, quando ele está pronto para voltar para o Egito, 40 anos se passou em Midian, no deserto. Ele já está com 80 anos. Quando ele chega ali e ele olha para aquela sarça, e ele se aproximando, agora complicou mais ainda. O que era estranho, um fogo que não fazia com que a sarça se desfizesse, agora ele já começa a escutar uma voz. E a voz dizia, Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar em que tu estás é terra santa, tira as sandálias dos teus pés. E Moisés então vai lá, ele faz o que estava ouvindo ali naquela voz, ele deve ter ficado impressionado. Eu não sei quem é que está por detrás dessa árvorezinha, mas seja lá quem for, ele conhece-me, ele me chamou pelo meu nome. Sabe, irmãos, nós nunca vamos nos perder no meio de uma multidão, porque Deus conhece cada um de forma individual e nos chama pelo nosso nome. Moisés então, ele ficou assustado com aquilo, e de repente, aquela voz se identifica. Não se assuste, Moisés, porque eu que falo contigo no meio desse fogo, no meio dessa sarça, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, de Jacó, eu sou o Deus de Israel. E Moisés então esconde o seu rosto, porque agora ele sabe que ele não está diante de Faraó, ele não está diante de um rei, ele está diante do Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o eterno Deus Adonai. Agora ele está ali. Moisés então, naquele momento, ele começa a ouvir Deus falar com ele. Sabe, embora o nascimento de Moisés foi uma coisa muito extraordinária da parte de Deus, o livramento que Deus deu para ele quando havia uma ordem de matar as crianças, a forma sobrenatural como Deus o conduziu e o criou dentro da casa de quem queria matá-lo. Apesar de tudo isso, Moisés ainda não conhecia
Deus intimamente. Ele havia ouvido falar de Deus. Ele sabia que tinha uma missão da parte de Deus, mas ele ainda não conhecia Deus. Moisés era versado. Moisés era extremamente inteligente, um homem criado na cultura egípcia, na melhor e a maior ciência daquela época, ciência tal que desde os primórdios tempos até os dias de hoje influencia a nossa medicina. Ali estavam eles, uma ciência completamente evoluída, eles embalsamavam os defuntos, há restos mortais encontrados daquela época, que mostra pelos esqueletos ali, que eles já faziam cirurgias naquela época, avançadíssimos. Moisés então agora, não precisa nem falar muito, só de falar das pirâmides do Egito, que até hoje é um mistério, a gente já entende. Moisés era extremamente sábio, extremamente inteligente. Moisés conhecia toda a ciência do Egito, mas a ciência do Egito não pôde lhe ensinar uma coisa que ele estava aprendendo naquele momento. E é a coisa mais importante que nós pais precisamos ensinar os nossos filhos desde cedo. A coisa mais importante, a coisa mais preciosa que você precisa ensinar ao seu filho, à sua filha eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. Voz de Deus. Moisés agora aprende a ouvir a voz de Deus, ele reconhece aquela voz. Eu me lembro de um dia em que eu havia chegado do culto. Eu era um membro da igreja, um jovem, e havia entrado para o meu quarto, e fiquei lendo a Bíblia por um tempo, e disse, agora eu vou dormir. E quando eu apaguei as luzes, eu deitei ali na minha cama, de repente veio uma voz, como que preenchendo todo o quarto, e a voz estava dentro de mim e fora de mim, eu nunca tinha passado por aquilo, e aquela voz disse assim, esta noite você terá um sonho com ovelhas. E me deu aquele arrepio, e eu levantei correndo, abri a porta do meu quarto, que dava para uma copa na casa dos meus pais, eles já estavam dormindo, não tinha mais ninguém ali, eu voltei correndo, abri a janela, não tinha ninguém de fora da janela, e eu temi e tremi na presença do Senhor naquela noite. E o fato foi que eu adormeci, e quando eu adormeci, eu tive um sonho. Eu sonhava que havia uma montanha muito alta, ela não era tão íngreme assim, tão reta, ela era uma montanha disfarçada assim, o relevo dela, ela era grande. Eu me lembro que eu ia subindo aquela montanha, e de repente eu vi um curral ali, um curral muito grande, e havia uma pessoa sentada sobre a porteira daquele curral, e eu falava com ela, não me lembro o que, mas eu falava com ela, e ela falava comigo, e eu saía dali, subia até o cume da montanha, e quando eu voltava correndo, eu descia correndo, e vinha um grande rebanho na minha frente, o homem abria a porteira, e as ovelhas entravam para dentro daquele curral, e eu voltava lá em cima, e fazia isso, fiz isso por muitas vezes elas entravam no curral, outras passavam direto, não entravam naquele curral. O fato foi que eu tive o sonho com as ovelhas. Acordei e fui buscar em quem era o meu mentor, quem era o meu pai, quem era o meu discipulador. Eu fui ao meu pastor, que era o pastor Cizenando, e disse, pastor, eu tive um sonho assim essa noite. O que é isso? Ele disse, Deus te chamou para cuidar do rebanho dele. Ele te tira de detrás das malhadas e te faz príncipe sobre Israel. Eu olhei para mim e falei, ele não sabe que eu sou lá da Lajinha, por isso que ele está falando isso. Se ele soubesse, ele não ia falar isso. Como é que pode eu? Não tem jeito. O fato
é que realmente esse sonho veio a se cumprir na minha vida. Nós precisamos entender que Deus fala conosco, fala de diversas formas, fala de diversas maneiras, em épocas diferentes, de formas diferentes, e nos dá tarefas diferentes. A Moisés ele falou no meio de uma sarça ardente. Eu poderia dizer, a Davi foi diferente, foi através de Samuel, ungindo-o com óleo. A Isaías, capítulo 6, ele fala quando o rei Uzias morre. Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor e ouvi a sua voz. Deus fala de diversas formas, de várias maneiras. Eliseu, quando ele ouviu Deus, ele estava trabalhando ali, arando a terra. E o profeta Elias passa e joga a capa sobre ele ali e diz, segue-me. É de muitas maneiras, cada discípulo foi de um jeito. Eu não sei como é que Deus falou com você, mas se nós pegarmos aqui a forma de cada um tem uma história para contar. Mas Deus fala conosco. E nós precisamos entender, a reconhecer a voz dEle. Por que nós precisamos reconhecer a voz dEle? Sabe por que nós precisamos reconhecer? Porque nós podemos perder a oportunidade quando ela vier ao nosso encontro. Se a voz de Deus falar com você hoje, você está pronto? Você consegue ouvir? Você consegue entender que é Ele? Quando Samuel estava morando na casa de Eli, lá no tabernáculo com Eli, por 3 vezes ele ouviu, Samuel estava dormindo e veio a voz, Samuel. Ele ouviu e pensou que era Eli. Novamente vem a voz, Samuel. Ele vai em Eli e diz, olha, o senhor está me chamando? Não estou te chamando. E pela 3ª vez, Samuel, olha, o senhor está me chamando? Não. Quando você ouvir essa voz novamente, você só responde uma coisa, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você precisa compreender a voz de Deus. Moisés, a primeira lição do deserto. Continuando a mensagem da semana passada, quando eu preguei sobre a escola de Deus, sobre os treinamentos da escola de Deus, a lição número 1 é: aprenda a ouvir a voz do seu Deus. Quantos aqui conseguem discernir a voz da esposa no meio de uma multidão? Levante a mão. A esposa está olhando para a cara dele aí. Não é possível que você não vai levantar a mão. Não é possível que você não conhece minha voz. Quantas esposas conseguem discernir a voz do marido? E dos filhos? Quando você chega lá naquela esquina e o culto já começou e tem alguém pregando, você sabe se é o pastor Alvim que está falando ou se não é. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. A maior alegria que eu tenho, isso não aconteceu 1, nem 2 e nem 10 vezes. Às vezes eu estou num comércio, em algum lugar, comprando alguma coisa, eu estou conversando com o balconista, aí vem uma pessoa e diz assim, você é o pastor Alvim? Aí eu falo assim, sou, por quê? Você me conhece? Não, mas incrível, eu conheço a sua voz. Eu falo, yes! Não tem problema se ela não me conhece, ela precisa conhecer a minha voz. Eu falo, é a ovelha do aprisco que o Senhor me deu. Mais cedo ou mais tarde vai estar por ali. Sabe, nós precisamos entender. Deus ali então começa a designar Moisés para o seu chamado, para o seu propósito. Eu e você precisamos entender isso. Deus agora estava revelando a Moisés o seu caráter por intermédio da sua missão, o seu caráter por intermédio do seu propósito. Pastor, e como isso acontece? Quando Deus falou com Moisés, a primeira coisa que Moisés fez naquele momento foi reconhecer a santidade de Deus. E Deus falou isso com ele também. Não te achegues para cá. Não te chegues para cá. Porque o lugar em que estás é o quê? Terra santa. Tira as sandálias dos teus pés. Ouça isso. Há uma chave aqui agora. Eu estou te dando uma chave para a sua vida agora. Presta atenção nisso. Por favor,
atentamente. Não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés obedeceu. Naquele momento, Deus estava mostrando para Moisés qual era a missão dele na face da terra. Moisés teve duas missões a fazer: libertar o povo do Egito e ensinar o povo a ser santo. Os 10 mandamentos nada mais é do que o caráter do nosso Deus. Aonde eu quero chegar com isso e o que eu quero que você entenda? Deus estava revelando para Moisés que o ministério que ele tinha com Moisés era um ministério de santidade. Diga comigo, santidade. A maneira como Deus se revelou a você é a maneira como Ele vai te usar. Eu vou ser mais claro. Quando Deus se revela a Moisés em santidade, Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Irmão, você já imaginou? Nesses dias que nós estamos, nós não estamos no deserto, nós não estamos lá, nós estamos no Brasil, um país tropical. Mas nesses dias que essas nuvens que estão aí por aí desaparecem e o sol vem com força, você consegue andar descalço no asfalto, na areia? O que acontece? Queima, você sai pulando, ai! Imagina quando Moisés tirou a sandália dos pés, o calor que estava debaixo dos pés dele. Aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar? Santidade traz desconforto. Diga comigo, santidade traz desconforto. Santidade tira você da zona de segurança, da zona de conforto, porque toda vez, primeiro, quando você fala assim, eu vou me santificar essa semana, Satanás vem com todos os capetas do inferno para cima da gente, tudo que tem que dar de errado dá naqueles dias. Ou isso acontece só comigo? Eu vou jejuar essa semana, o inferno vem com tudo. Não sei se você tem essa experiência. Se você não tem, é porque você não está procurando se santificar. Quando você fala, eu vou me consagrar, é a mesma coisa de falar assim, vem para a briga, Satanás. Sabe, santidade tira você da zona de conforto. Andar em santidade é andar em novidade de vida. Andar em santidade é refletir o caráter de Deus em nós. Eu não estou falando que você não vai pecar mais, porque nós não somos pessoas perfeitas, e a própria Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, é um mentiroso. Mas traz desconforto. Quando você está jejuando, você fica extremamente desconfortável. Porque quando você está jejuando, eles fazem as comidas que você mais gosta de comer. É desconfortável. Mas por outro lado, te aproxima de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo, Moisés, o que eu tenho para fazer com você, não tem outro jeito de fazer, se você não andar em santidade. A maneira como Deus se revela é a maneira como Deus nos trata, e isso é uma pista para eu entender o porquê eu vim a esse mundo e o propósito de Deus para a minha vida. Tira as sandálias dos teus pés, foi a maneira que Deus manifestou a Moisés, é terra santa. Moisés pregou santidade o tempo todo, irmãos. As leis de Deus, Moisés foi chamado de um grande legislador, todas as leis, todas elas, desde os 10 mandamentos, as leis sacerdotais, as leis levíticas, todas as leis, só tem um objetivo, santidade, nada mais que isso. Deus visita a Abraão. Quando Deus visita Abraão, o que Deus diz para Abraão? Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus se manifesta a Abraão, mostrando a ele o quê? Uma promessa. Uma promessa.
E quando você estuda a vida de Abraão, desde o chamado até a sua morte, a vida dele se deu em torno de promessa. Deus visita Davi. Davi agora está junto, foi levar queijo para os irmãos, e agora ele vê Golias, o gigante, afrontando o exército de Israel, e ele diz, eu luto contra ele. E o Senhor toma então Davi vence Golias, e a partir dali, Davi só foi conhecido por vitórias em batalhas. Golias não foi o único o gigante que Davi derrubou. Ele foi o primeiro. A partir daquele momento, aonde Davi ia, Deus dava território para ele, ele vencia, ele ampliou os reinos, ele ampliou o reino de Israel, estendeu as fronteiras. E eu e você, nós precisamos entender esse momento, essa parte da palavra de Deus. Quando Deus chama Samuel, naquela noite que Deus o chama, Samuel, e ele levanta de madrugada e diz, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor falou com ele? Samuel, eu vim trazer juízo sobre a casa de Eli e sobre o povo de Israel. A partir daquele momento, todo o ministério de Samuel foi um ministério de juízo. Ele declarou juízo sobre o sacerdote Eli, declarou juízo sobre os filhos dele. Ofine e Finéias morreram. A esposa estava grávida. Quando chegou a notícia que o marido tinha morrido, ela também cai, dá à luz ali e morre. O pai cai da cadeira e morre. Mais tarde, Deus levanta Saul. Saul desvia dos caminhos de Deus. E quem profere juízo sobre a vida de Saul? Samuel. Quem está entendendo? Uma pergunta. Como é que foi que Deus se revelou a você pela primeira vez? Qual foi o primeiro milagre? Qual foi a primeira vez que você disse, Deus está comigo mesmo? Isso aqui foi Deus. É uma pista para você entender o seu chamado e o seu propósito sobre essa terra. Quem pode dizer amém? É assim que Deus faz conosco. Ao contrário, eu cito o profeta Elias. Quem foi Elias? O profeta do fogo, sim ou não? Ele orava, fogo caía do céu, consumiu os soldados lá, os assírios. Ah, o Senhor, vem conosco, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, esse fogo do céu consuma a ti, teus 50. E aí foi 3 vezes, matou 3 pelotões de 50 homens, com fogo de Deus descendo do céu. O ministério de Elias era o ministério do fogo, ele era o profeta do fogo. No Monte Carmelo, quando então ali está o desafio contra os profetas de Baal, em 1 Reis 18, 19 ali, quando Elias então fala, olha, o Deus que for Deus, responderá por meio de fogo. E aí os profetas de Baal passaram a manhã inteira dançando na presença de Baal, e gritavam e nada. E Elias então agora faz uma oração de 8 segundos. Deus, se tu és Deus em Israel, e se eu sou teu servo, manda fogo e consuma esse holocausto agora. 8 segundos, o fogo caiu. A identidade do ministério de Elias era fogo. Tanto é que, um dia, ele disse para o rei Acabe, agora, depois dessa seca, eu vou orar por chuva. Lembra? E ele sobe ao monte, leva o seu discípulo, e aí Elias começa a orar. Quantos segundos que ele orou lá no Carmelo para descer fogo do céu? 8 segundos. Imagina Deus respondendo a oração sua em 8 segundos. Aí agora Elias sobe no monte e pensa, é 8 segundos. Senhor, Deus de Israel, abra os céus para que chova. Funcionou não. Deus de Israel, abra o céu para que chova. Não. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Sabe quantas vezes Elias teve que orar por chuva? Quem se lembra? Quem se lembra? 7 vezes. Na 7ª vez ele pergunta, e aí, você não está vendo nada não, meu filho? Me ajuda aí. Eu estou vendo uma pequena nuvem
na forma da mão de um homem. Aí Elias falou, esse é o sinal, porque já apareceu nuvem, pode correr que vai em água. O que eu quero te dizer é que Elias não era o profeta da água, ele era o profeta do fogo. Porque ele era o profeta do fogo, 8 segundos Deus lhe respondeu. Como ele não era o profeta da água, ele teve que fazer uma vigília de 7, sei lá se foi 7 horas de oração. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Existem coisas que Deus responde para você assim, ó. Pá, 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 pá. Sabe por quê? Porque esse é o teu chamado. Esse é o teu ministério. Você entendeu isso? Está dentro de você. Deus compartilhou contigo. Então põe isso para funcionar. Sabe, põe isso para funcionar. Deixa isso acontecer na sua vida. No treinamento de Deus, Deus então ensina a nós que aquilo que Ele se revelou primeiro a nós, é aquilo que vai nos acompanhar. Meu irmão, você foi salvo pela música? O que te impressionou na igreja, o que te impressionou na obra de Deus foi a música. Eu te pergunto, o seu lugar é aqui, ministrando na casa de Deus. Ah, pastor, quando eu vi aqueles obreiros, um orou por mim, eu caí com o poder de Deus, algo aconteceu na minha vida. Toda vez que eu entro nessa igreja, eu lembro daquele dia que o obreiro impôs a mão em mim. Então seu ministério é ser obreiro. Ah, pastor, eu fui numa célula, e lá naquela célula eu fui tão acolhido, eu fui tão amado, sabe, o amor daqueles irmãos me constrangeu tanto, que naquele dia eu abri meu coração para Jesus. Seu ministério é célula. Não queira operar naquilo que Deus não te chamou para fazer. Vai dar BO, vai dar errado, não vai funcionar para a sua vida. Eu e você, nós só vamos cumprir a missão de Deus para a nossa vida quando nós entendermos o chamado do caráter de Deus na nossa vida. Interessante que Moisés vê a sarça ardendo. Ele vê a sarça ardendo. E quando ele vê a sarça arder, não foi a sarça arder que o impressionou. Não foi. Não foi o fato da sarça pegar fogo, porque pegava fogo todo dia. Mas foi o fato dela permanecer queimando. Há uma palavra para a nossa vida aqui. Há uma palavra. O que impressiona a Deus não é o fato de um dia você sentir muito a presença de Deus e queimar. O que impressiona a Deus é o fato de os anos ir passando e você continua queimando do mesmo jeito. Queimando do mesmo jeito, queimando do mesmo jeito, queimando do mesmo jeito. Levíticos, a Bíblia diz em Levíticos 6, o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Amém? Não adianta você ir lá no encontro você pula, você chora, você ora em língua, você vira cambalhota, oh Deus, aleluia, que maravilha, e você entra por aquela porta ali, tem dia que a igreja está até indiferente, está todo mundo assim, você está pulando aqui, igual louco aqui na frente, você queimou. No outro culto eu estou esperando você entrar de novo, mas cadê você? Parou de queimar. O que aconteceu? É muito fácil ir lá por 24 horas de adoração, com Danduque, Cirilo, Ana Paula Valadão. Meu irmão, até o cara que é descrente, naquela hora é vida crente. E ali, meu irmão, você rola, você pula, aleluia, glória a Deus. Eu vou para missões, eu vou para a África, eu vou para a Ásia. Não, quer saber onde é que está pior? Eu vou lá para o Iraque, eu quero ficar lá no meio daquilo. Eu quero ir lá para o Talibã, lá para o meio do Estado Islâmico. Tamanho é o fogo em você lá no 24 horas de adoração. Semana seguinte, a sarça parou de queimar. O que foi? O que foi? Eu quero desafiar todos os membros dessa igreja. Qual foi o dia, ao longo desses 25 anos, que eu proibi sentir a presença de Deus dentro dessa igreja? Que eu proibi rolar, pular, virar cambaiota, cair, plantar bananeira, chorar. Qual foi o dia? Então não olhe para mim como culpado disso. Ah, mas o louvor, não sei o que tem. Você não precisa de louvor, você põe um CDzinho lá na sua casa, você sente. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, o desafio não é queimar. O desafio é permanecer queimando. É 25 anos depois, eu estou aqui pregando nesse ímpeto, como eu estou pregando hoje.
Porque muitos que estiveram comigo não estão mais. Caíram no meio do caminho, abandonaram no meio do caminho. Não é queimar um pouco, é queimar a vida inteira. Eu não sei se foi Ambrósio, não me recordo. Se foi Jerônimo, se foi Ambrósio, não me recordo. Mas ele fizeram uma fogueira para queimá-lo. Ele já estava com 80 anos. Foi Ambrósio? Ambrósio. E aí, ele todo amarrado ali na fogueira, e eles diziam assim para ele, aliás, na lenha, falaram assim: nega Jesus agora, nega a sua fé, e nós não vamos colocar fogo. Nega-o agora, se você não negá-lo, nós vamos queimar essa lenha junto com você. Ele disse assim: por 80 anos, eu tenho queimado na presença do meu Senhor, não é agora que eu vou desistir de queimar por Ele novamente. Perguntaram a John Wesley um dia, qual é o segredo, John Wesley? O que acontece com você, que quando você prega as multidões vão para te ouvir? Qual é o seu marketing? O que você usa? Ele disse assim: é simples. Eu me incendeio a semana inteira, e no domingo o povo vem me ver queimar. Simples. Simples. Deus tem uma igreja de fogo, um povo de fogo, uma célula de fogo. É isso que Deus quer para mim e para você. O treinamento de Deus requer cortar na carne. Cortar na carne. E aí eu já vou... Essa parte aqui ela é extremamente importante. Eu não vou conseguir ministrar tudo hoje, mas eu vou te ensinar alguns princípios aqui, que é extremamente fundamental. Cortar na... Diga comigo. O treinamento de Deus requer cortar na carne. Deuteronômio capítulo 31. Chegou o grande dia. Versículo 1. Deus vira para Moisés: Moisés, eu vou te levar. Eu vou te recolher. Acabou. Moisés já estava com 120 anos. Eu vou te levar. Mas falta uma missão. Uma só missão. Uma. Qual, Senhor? Acabe com os midianitas. Mate os homens midianitas. Mate as mulheres midianitas. Mate os meninos midianitas. Você só vai permitir que fique vivo as meninas virgens. E mais ninguém. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por quê? Porque havia um problema. Lá em Números capítulo 23, havia um profeta chamado o profeta Balaão. Diga comigo, Balaão. Não é Balão, é Balaão. E esse profeta Balaão, ele é contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. E a princípio ele disse: não, eu não vou, acabou indo. Montou na jumenta, lembra dessa passagem? Um anjo apareceu no caminho da jumenta e não deixava a jumenta passar. Ele batia na jumenta e a jumenta tentava passar, não conseguia. Ele bateu na jumenta de novo, o anjo ficava na frente da jumenta, a jumenta saía, e veio a terceira vez, a jumenta apelou. Você não, meu filho, quem é o jumento aqui sou eu, você não está entendendo? Você que está parecendo ser o jumento. O jumento falou com ele. Aí ele entendeu. 3 vezes. Mas ele foi a Balaque. Ele foi a Balaque, aí os dois se assentaram e falaram: vamos amaldiçoar Israel. Vamos amaldiçoar. Tem como julgar isso aí na tela? Não sei se vocês botaram os textos bíblicos lá. Aí lá em Números, capítulo 23, Balaque então ele vai, capítulo 23, versículo 7, isso mesmo. Aí Balaão vai proferir, e ele vai proferir uma maldição contra Israel, versículo 8. E sabe o que acontece aí quando ele está tentando lançar essa maldição? Aí o profeta que ia amaldiçoar Israel diz: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem Deus não denunciou? Aí tentou de novo. Toda vez que ele tentava julgar uma macumba, isso era uma feitiçaria mesmo, era macumbaria braba, magia negra, pesada, contra o povo de Israel, para parar o povo de Israel. Tanto é, lê para mim aí, põe para mim aí o versículo 23, irmão.
Versículo 23 desse capítulo. Tanto é que chegou um momento que, olha só, da terceira vez, o Balaão disse para o Balaque, olha, não há magia que possa contra Jacó, nem feitiçaria, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. Você está entendendo? Quantos aqui são Israel de Deus? Macumba não pega em você, meu irmão. Macumba não pega. Eu me lembro uma vez que tentaram fazer macumba para mim. Escuta essa história. Foi muito engraçado. Engraçado para mim, ruim para o diabo. E aí, o cidadão chegou para mim e falou assim comigo, falou, ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Pastor, é o seguinte, eu queria falar uma coisa com o senhor. Eu falei, o quê? Sabe, lá no centro já tentaram fazer macumba para você de tudo quanto é jeito. Mas não dá certo. Não funciona. E aí eu fiquei curioso. Eu falei, eu preciso de ir na igreja desse pastor. Porque nós manda macumba em todo mundo, casamento se desfaz, a outra que não gostava passa a gostar, mas para ele não tem jeito. Eu falei, então está na hora de você vir para a igreja. Tá na hora. Mas não posso, pastor. Mas por que você não pode? Eu falei, não posso. Tem um homem de branco lá naquela esquina e outro homem de branco lá na outra esquina. Para mim chegar até aqui, você não sabe o quanto que eu apanhei para chegar até aqui. Aí eu falei com ele, falei, não, mas você tem que romper com isso, Adriano vai lembrar disso. Você lembra disso? E aí eu virei para ele e falei assim, mas e aí, que você está indo para onde? Estou indo lá para o centro. Você está indo para lá? Estou. Pastor, eu tenho uma dor. Ele falou de jeito assim, eu tenho uma dor na boca do estômago. Mas o senhor não tem noção dessa dor. Eu falei, então o senhor vai fazer uma coisa. O senhor trabalha com quais guias? Aí começou a me falar o nome dos guias lá, dos demônios. Eu falei assim, então o senhor vai fazer uma coisa. O senhor entende de chá? Entendo. Meu pai era raizeiro. E era mesmo, meu pai era raizeiro. Eu falei assim, tem uma raiz que cura qualquer dor. É mesmo? Eu falei, é. Só que você não acha em qualquer lugar, não. Ele falou assim, não. É uma raiz, assim, é muito difícil de encontrar. Mas os seus guias sabem onde é que encontra ela. Então ele esfregou a mão, então estou feito aí. Eu falei, você vai perguntar. Como é que chama essa raiz? Eu falei assim, raiz de Jessé. Quem sabe o que eu estou falando? De Jessé, da raiz de Jessé, brotará um rebento, o Messias. Jesus é a raiz de Jessé. Só que eu não falei para ele. Ele falou, não, eu vou até anotar esse negócio aqui. Passou uns dias. Eu estava vindo na feira aqui de manhã. Encontrei com ele. Uma pessoa boa, muito boa. Eu falei, ô fulano. Ele, opa, só estou doido para te encontrar. Eu falei, o que foi? Menino do céu. Eu tomei uma surra lá no centro. Eu falei, mas por quê? Ele falou, que a raiz, você mandou falar raiz de Jessé, mas o demônio me bateu tanto, mas tanto, que eu não sei que xingamento que foi que eu falei. O que é raiz de Jessé? Eu saí rindo, falei assim, eu te espero lá no culto, você vai aprender sobre isso. E ele até começou aí, né, Adriano? Logo depois ele morreu, né? Ele tinha um coração muito bom, era uma pessoa boa. A gente pregou para ele, eu acho que você pregou muito para ele também, né? Que naquele momento, último momento da vida dele, quem sabe Deus o fez lembrar da raiz de Jessé. Mas sabe, é interessante porque agora nesse momento, eles tentam fazer uma macumba para Israel, mas não consegue. Aí então acabou o negócio. Balaão desiste. Mas Balaão chama Balaque e fala assim, deixa eu te contar uma coisa. Não tem macumba que pega nesse povo, não. Mas eu tenho uma coisa que se eu te contar, você acaba com eles. O que é? Pega mulheres moabitas e mulheres midianitas. Levem para os homens ter relação sexual com elas. E aí então, você vai destruí-los. E assim foi feito. As mulheres foram para os homens, elas levaram eles a adorar outros deuses. E a Bíblia diz que naquele dia, Paulo escrevendo aos Coríntios, fala que caiu 23 mil homens em um só dia. Números vai dizer que morreram 24 mil homens de praga. 24 mil morreram. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não consegue entrar na vida de um cristão verdadeiro através da macumba.
Então ele tenta através do pecado. Porque o pecado abre brecha para Satanás. Entende isso? Nesse texto eu entendo duas coisas que Deus não tolera na vida de um crente. Mas não tolera: idolatria e prostituição. Deus não tolera isso. Morreu 24 mil homens por causa disso. Aí vem a pergunta: mas por que e agora Deus manda matar as midianitas? Mas por que não manda matar os moabitas? Sabe por quê? Porque Moabe realmente estava no caminho de Israel. Eles tinham razão para tentar lutar contra Israel, mas Midian não tinha. Os midianitas não tinham, e eles lutaram, eles fizeram tudo isso, e agora Deus diz: manda matar elas, manda matá-las. Ouça isso. Aí depois, sabe, esse pecado de Balaão, ele foi tão grave, que lá no fim da Bíblia, ele é citado, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, numa das cartas da igreja, depois você confere na sua casa, que ensinou os filhos de Israel a comer do sacrificado ao ídolo e da prostituição. É sério isso. Mas agora, Deus tinha uma promessa. Deus fala: Moabe não. Moabe não por quê? Quem lembra da pregação que eu fiz, o quebra-cabeça de Deus? Alguns dias atrás, quem estava aqui se lembra. Eu acho que vou começar a repregar todas as mensagens, que vocês não guardam. Então, o que acontece? Deus diz agora: Moabe não. Por que Moabe não? Por que não vamos destruir Moabe? Por que vamos destruir os midianitas? Porque Moabe é descendência de Esaú, irmão de Jacó, e eu prometi a Esaú, Deuteronômio vai dizer isso, eu prometi a Esaú essa terra. Segundo, eu tenho um projeto com Moabe no passado, porque são descendência de Esaú, e eu tenho um projeto com Moabe no futuro. Como? Moabe deu a luz, os moabitas deram a luz a Ruth. Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E da raiz de Davi veio o Messias, o Salvador, o Cristo. Deus nunca faz uma coisa olhando aqui, Ele faz uma coisa aqui olhando lá. E aí eu termino te dizendo o seguinte: o que tem a ver isso com cortar na carne? Agora eles vão destruir Midian. Agora eles vão destruir Midian. Era uma batalha difícil, era mais difícil que Moisés enfrentou, e agora no fim da vida dele. Por que era mais difícil? Por que essa era tão complicada, pastor? Sabe por quê? Porque agora envolvia família. Ele daria uma ordem para matar os midianitas. E os midianitas moravam em que terra? Midian. E quem era de Midian? Jetro, o sogro de Moisés. Agora ele tem que tomar essa decisão. E quando envolve família, irmão, você tem muitos problemas que você enfrenta eles assim, pode vir em mim. Mas quando é problema de família, sim ou não? A coisa complica. É mais complicado. Quando envolve marido, esposa, quando envolve filho, quando envolve, e agora mata todos eles, só deixa as mulheres virgens. Por que as mulheres virgens? Porque elas não participaram da orgia lá atrás. Bom, pastor, eu não estou entendendo muito bem. Os midianitas eram o povo de Jetro, seu sogro, pai de Zípora, sua mulher. Agora imagina a luta que foi na cabeça de Moisés naquele momento. Porque entre os midianitas estavam quem? Estavam os parentes da mulher dele. Agora, Moisés, você vai ter que matar os parentes da sua mulher. Tem gente que acha bom, meu sonho é matar meu cunhado, minha sogra, meu sogro. Não, me arruma todas as espadas possíveis aí. Deve ter muita gente que achou uma maravilha. Mas, como é que fica a cabeça de Zípora? O que passa na cabeça daquela mulher? A tribo do meu pai sendo massacrada por ordem do meu marido. Por isso eu digo, tem que cortar na carne. Quando você realmente quer aquilo que você busca em Deus,
Você precisa andar em obediência, e obediência não é para covarde. E às vezes Deus tem muitos propósitos em quem a gente ama, não que a gente vai matar, mas às vezes você fala assim: Deus, salva a minha família. Quantos já oraram assim? Salva a minha família. Sabe o que acontece? Às vezes um morre, para toda a família você salva. Eu conheci um pastor aqui em Formiga, ele era pastor aqui. Esse homem pregou para a sua família, ele pregou para os seus genros, nenhum deles foi para Jesus. Esse homem faleceu, esse pastor faleceu. No dia do velório dele, o genro debruçou sobre o caixão e começou a chorar, e naquele dia ele entregou a vida para Jesus, e está firme até hoje com o Senhor. Às vezes é assim que Deus faz, corta na carne. Fechei minha Bíblia. Fechei minha Bíblia. Ouça isso. Quem aqui já assistiu o filme Jesus? Eu não estou falando aquele como é que chama aquele último que teve aí? A última tentação de Cristo, é isso? Última paixão, não estou falando desse. Eu estou falando do filme Jesus, lá, que veio bem antes desse, que a gente usava para fazer cruzada, aí fizemos até aqui em Formiga, muitos anos atrás. Ouça isso. Um missionário da Jocum foi para uma cidadezinha, uma vila, pregar o Evangelho. Ele tinha uma revelação. Deus falou para ele que ia salvar toda aquela vila. E aquele homem foi para lá e começou a pregar. Ele pregava, ele pregava, ele pregava, ele pregava, ele pregava. E eles diziam: não, nós não podemos, nós temos a nossa religião, nós somos islâmicos, nós não podemos, e não queremos saber. Os anos passaram e ele pregando. Sabe quantas almas aquele homem ganhou? Nenhumazinha. Aquele homem, um determinado dia, aquele missionário morreu. E ele não podia ser enterrado, porque a religião não permitia enterrar um cristão. E ele ficou ali. Era uma vila. E ficou: olha, o missionário está morto, como é que vai fazer? Quando foi um dia, um homem estranho apareceu naquela vila, logo depois da morte do missionário. Andando pela rua, aquela rua empoeirada, sem paralelepípedo, sem asfalto, sem nada, aquelas casas simples de barro, algumas tendas de beduínos, e ele andava por aquela rua, e as pessoas começaram a sair para a janela, porque numa vila onde aparece uma pessoa estranha, o povo quer saber quem é esse, o que é isso? E aquele homem foi até a casa onde o missionário estava morto. Entrou na casa, pegou aquele missionário, enrolou ele num pano, jogou nas costas e saiu. E toda a vila, homens, mulheres e crianças, em silêncio, olhando aquele homem passar. Aquele homem foi passando, eles olhando no rosto dele, e aquele homem então enterrou o missionário. Meses depois, a Jocum, jovens com uma missão, disse: nós não podemos deixar isso desse jeito. Nós vamos lá para aquela vila. E nós vamos fazer uma obra poderosa lá. Vamos embora, ainda que ele nos mate, mas nós vamos lá. Porque Deus falou com ele que aquela vila ia ser salva. Nós não podemos deixar o sonho de Deus morrer, vamos para lá. E os missionários foram. Levaram telão. Levaram um data show. Armaram um telão. E anunciaram na vila: acontecerá no dia tal, à noite, o filme Jesus, venham assistir. E a vila então, eles já estavam assim meio que com remorso, eles gostavam do pastor, mas a religião não permitia que eles o enterrassem. E nós vamos lá assistir. E foi a vila toda, homens mais velhos, anciãos, mulheres, senhoras, jovens, crianças, e todos eles foram. Eles estavam em frente àquele telão, e de repente começa a passar o filme Jesus, e quando Jesus aparece no filme, um olha para a cara do outro e diz: foi esse homem que esteve aqui? Foi esse homem que enterrou o pastor? Esse homem foi aquele, olha, é ele mesmo, o ator do filme. Jesus se transfigurou no ator do filme, foi lá e pegou o missionário e enterrou.
E agora eles começam a olhar e dizem: nós conhecemos esse homem, nós conhecemos, ele esteve aqui, ele enterrou um missionário, foi esse aí. E naquele momento, no final do filme, vem um apelo: toda a vila se entregou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Toda aquela vila foi salva. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Se coloque de pé. Todos eles foram salvos, mas o Senhor teve que cortar na carne, permitir a morte do pastor, do missionário, para salvar todos eles. Eu quero te dizer, Deus tem um chamado para você, meu irmão. Deus tem um ministério com a tua vida. O que faz a sua vida ter sentido nessa terra, o que faz a tua vida ter sentido nessa terra, é o fato de você dizer, como o profeta Isaías disse, no dia que ele entendeu o chamado: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que faz você fluir e romper, o que faz a sua vida ter sentido. Ouça isso: a vida não se resume em nascer, crescer, estudar, namorar, casar, ter filhos, ter netos, aposentar e ficar sentado numa cadeira. Isso é muito medíocre, isso é muito pobre, isso é muito mesquinho. Deus tem algo muito maior do que isso para a sua vida. Deus tem algo muito maior. Sabe a profissão que Ele te deu? Sabe as habilidades que Ele te deu? Ele quer que você glorifique o nome dEle através desses dons. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado espiritual para você. Deus tem um chamado espiritual para você. Feche os seus olhos agora.